Deus elevou a sua humanidade à perfeição, né? O anjo fala que ela é cheia de graça, né? Da graça plena. Ou seja, a graça é super abundante em Maria. Não tem nada em Maria que não está junto com a graça de Deus. Mas a gente pode cair num erro quando a gente ouve isso. Qual que é esse erro? É pensar que quanto mais de graça a gente tem, menos de humano a gente tem. Seria uma heresia falar isso. Quer dizer, quanto mais eu me aproximo de Deus, menos homem eu sou. Está errado? Na verdade, não tem ninguém mais humano que Maria. Na verdade, só Jesus. Porque Jesus é 100% humano. Ele é o mais humano de todos os humanos. E Maria é a mais humana de todas as criaturas. Aquela que foi perfeitamente mulher. E o Papa Bento XVI falava exatamente isso. Que os santos são nossos mestres de humanidade. Eles nos ensinam a ser homens e mulheres plenos. Faz sentido? Beleza. Agora, sigam essa linha de raciocínio para a gente não se perder depois, porque o que eu vou tentar explicar aqui é muito importante para a gente entender as conclusões que nós vamos chegar depois. Quando Deus cria o homem e a mulher, lá no livro do Gênesis, bonitinho, sexto dia, Deus nos cria com uma natureza humana. A gente é humano. E junto com essa natureza, ele cria essa natureza para que ela amasse a Deus. Só que essa natureza tem um jeito próprio de amar a Deus, que não pode ser mudado, que são os mandamentos, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, os 10 mandamentos, beleza? Esse é o jeito que a gente vai amar a Deus. Isso está na nossa criação. Deus nos criou para seguir os mandamentos perfeitamente. Está dentro da nossa natureza. Não foi criado, ninguém escreveu os mandamentos. Está fazendo sentido? Então, Deus não dá os mandamentos a Moisés. Deus revela os mandamentos a Moisés. Para quem que ele dá? Para Adão e Eva, na natureza humana. Ele não dá para Moisés, ele revela para Moisés. Faz sentido? Beleza. Vamos usar uma analogia para a gente entender um pouco mais facilmente. Eu tenho um carro. O carro tem uma natureza automóvel. Tá certo? E o carro ele foi criado para me locomover de um lugar ao outro. Fácil. Agora, ele tem um jeito próprio de funcionar. Se eu pego um carro e em vez de gasolina eu quero pôr tinta, você não está sendo livre. Você está indo contra a natureza, né? Mas não, eu quero ser livre, eu quero pôr vinagre de maçã no carro. Você é livre para fazer isso? Sim ou não? Sim, você só é burro. Mas você é livre. Você pode fazer isso. Mas porque você está indo contra a natureza que aquele carro foi construído. Ele foi construído para ter gasolina. Ele foi construído para... Se eu quiser desligar o carro e deixar a lanterna acesa, eu posso? Posso, mas eu vou estar sendo meio tonto, porque a bateria vai acabar. Certo? A gente tem que usar da nossa natureza para as coisas que ela foi criada, do jeito que Deus a criou. E quando a gente olha para as leis de Deus, isso funciona da mesma maneira. Ou seja, as leis de Deus, elas são parte da nossa natureza para que nós amemos a Deus, para que a gente seja feliz. Não é a igreja que vai lá escrever os 10 mandamentos. Não foi o Papa um dia acordou e falou, sexto mandamento, castidade. Não, isso está escrito na nossa natureza. Tá, beleza. Partimos para o segundo ponto. A gente vai falar um pouquinho de castidade. Isso é uma das áreas, das potências da nossa natureza. É a sexualidade. A sexualidade, ela é um poder que Deus nos dá. É um poder para a gente fazer um grande milagre. Para que serve a sexualidade? Uma pergunta tipo, nível Enem, muito difícil. Para que serve? Alguém tem alguma ideia? Muito fácil. Para procriar? Claramente, para procriar. Deus nos deu esse poder para gerar novas vidas. E para uma outra coisa, para a gente se unir. Tem duas razões, para procriar e para se unir. Quando a gente tenta usar para outros fins, a gente está indo contra a natureza. Então, quando eu uso desse poder para uma outra finalidade, ali tem um negócio que a gente chama de pecado. Pecado no grego
é errar o alvo. Olha que legal. Então, quando eu erro a finalidade, eu erro o alvo. Pum! Aconteceu um pecado. Faz sentido? Muito claro, né? Mas, vamos ter isso daqui em mente. Que Deus nos deu uma lei, mas ela é uma lei natural. Ou seja, está escrita na nossa natureza. E daí vamos analisar um pouquinho o homem e a mulher. Deus cria o homem e a mulher, mas os cria de maneira diferente, né, Lê? Sim, certo. Bom, o homem e a mulher, eles possuem papéis diferentes para que a sociedade possa se desenvolver e para que a gente possa viver, cada um no seu papel, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Imaginem uma empresa, uma fábrica. Se ninguém tiver os seus próprios papéis, a empresa não desenvolve. Nada vai acontecer lá dentro. Todo mundo vai fazer o que quiser. Não vai dar certo, certo? Bom, nós sabemos que o homem e a mulher, eles naturalmente são diferentes um do outro. Quando a gente é bebezinho, lá assim, acabamos de nascer, a gente olha para aquela criança, olha para uma menina, um bebê menino, uma bebê menino. Então, peraí. Tá certo. E a gente vê que os dois são praticamente iguais quando a gente é bebê. Não tem muita diferença. Ele chora quando quer mamar, chora quando quer dormir, dá risadinha pra mamãe, é tudo a mesma coisa. O menino e a menina. Quando é bebezinho, bem pequenininho. Mas quando a gente cresce e se desenvolve, nós nos tornamos seres completamente diferentes um do outro. E isso já é visível a partir do momento que a criança começa a falar, começa a se comunicar. A gente vê um menino e uma menina, a gente vê são seres completamente diferentes. Em tudo. As piadas são diferentes, o senso de humor é diferente, tudo em nós é muito diferente. Mas nós vivemos em uma sociedade que diz que isso não existe, que essas diferenças não existem. E esse dom da nossa natureza, de sermos diferentes um do outro, é algo dado por Deus, a nossa natureza. Nossa natureza de mulher e a nossa natureza de homem. Se a gente olha para a mulher, por exemplo, o nosso corpo, ele é um corpo muito sagrado. Deus, desde o início, quando Ele nos fez com um dom extraordinário. Nós somos chamados a sermos sacrários da vida, santuários de vida. Nós sabemos que Deus nos deu o dom de poder gerar a vida lá dentro. O corpo da mulher, nós passamos por momentos, por exemplo, no mês, nós passamos por ciclos, onde Deus, todos os meses, prepara um bercinho dentro do nosso corpo para que um bebezinho um dia possa habitar. E quando o nosso corpo vê que não tem nenhum bebezinho lá dentro, ele chora sangue. Esse é o nosso processo de menstruação, por exemplo. É Deus querendo preparar a vida, e quando não há vida, o nosso corpo já diz que aquilo dói. Porque nós somos feitas para cuidar. Nós somos feitas para gerar. E nós não podemos ignorar esse nosso papel. O homem, a gente sempre ouve, que a igreja diz que a mulher, ela deve ser submissa ao homem. Submissão, gente, significa sob a proteção. Quando diz que a mulher é submissa ao homem, isso significa que a mulher está sob a proteção do homem. Significa que o homem é aquele chamado a proteger a mulher, a cuidar da mulher, a cuidar daquele corpo que ele sabe que é santo, que ele sabe que é santuário da vida. Deus nos fez para nós sermos parte da criação com Ele. A sexualidade serve para isso, para que o homem e a mulher possam fazer parte da criação humana. Isso é muito lindo, é o milagre da vida. E Deus escolheu a nós mulheres, Ele deu esse dom para nós. É realmente um tesouro que Deus deu, não é uma maldição. É um dom lindo, é um dom muito puro. E a gente tem que começar a ver o nosso dom, o nosso corpo, dessa forma, como algo sagrado, como algo pensado e planejado por Deus, para um dia gerar uma nova vida.
ou se não for educação, por exemplo, matrimonial, Deus está a todo momento nos lembrando da nossa chamada maternidade, nossa chamada a ser mãe, seja mãe materna, uma mãe biológica, seja uma mãe espiritual. Esse é o chamado de Deus para cada uma de nós. Faz parte de quem nós somos. Faz parte da nossa própria natureza. E esses papéis, eles são tão importantes porque é cada uma vivendo o seu papel na sociedade que a gente depois vai formar aquilo que nós chamamos de família, que é o grande plano de Deus para a sociedade. E dentro da castidade, também tem um outro tópico muito importante, que é o tópico dos relacionamentos. Como nós vamos nos relacionarmos uns com os outros. Né? Eu tive a oportunidade de conviver bastante numa escola alguns anos atrás, que é uma escola católica. E lá dentro da escola a gente aprendia muito sobre a parte de relacionamentos e sacralidade do corpo. E lá eles traziam muito a ideia de contos de fada e histórias para a gente poder entender, aprender a viver. Então eles traziam histórias para que a gente pudesse aprender como que a gente deve caminhar na nossa vida através das experiências daqueles personagens, daquelas pessoas. E eu nunca esqueço uma aula que eu tive que o professor ele chamou todas as meninas e ele contou pra gente uma história. Imaginem, na verdade foi uma história que ele estava inventando na hora, mas todos nós conseguimos participar dessa história, todo mundo já conhece, já ouviu. Numa história de conto de fada, normalmente a princesa, ela está aonde? Normalmente. Numa torre, num castelo. Exatamente. Calma aí. Normalmente, quando a princesa chega numa idade, mais ou menos a idade de vocês, entre uns 13 por aí, os pais decidem. Vocês são mais velhas, mas vamos dizer, mais ou menos, eu dei a idade mais baixa que tem aqui, eu acho. Bom, quando chega nessa idade, normalmente os pais olham e falam assim, nossa, chegou a hora. A minha filha está se tornando uma mulher. Então chegou a hora de poder preparar ela, nesse momento, para que ela possa realmente se tornar uma grande mulher. E o que os pais fazem com a princesa? Eles vão lá e guardam ela numa torre, para que lá dentro dessa torre, ela possa crescer em virtudes, crescer em habilidades. Então, enquanto a princesa está lá na torre, ela está lá aprendendo a costurar, ela está lá aprendendo a cantar, ela fica lá cantando com os passarinhos e com os animaizinhos e tal. Ela está lá crescendo em virtudes, crescendo em encantos. E, para que algum rapaz possa se aproximar dessa princesa, ele precisa fazer o quê? Normalmente, uma princesa que está guardada na torre, ela está sendo vigiada por alguma coisa. Por um dragão. Normalmente, a princesa que está lá guardada, ela não está só lá na torre, de boa. Ela está sendo vigiada, porque ela é muito preciosa. Então, tem um mega dragão lá, que o pai dela colocou para poder proteger ela, para que só aquele que conseguisse matar o dragão pudesse ter a mão dela. Vocês acham que isso ensina alguma coisa pra gente, assim, na nossa vida? Essas lições, essas historinhas, elas ensinam a gente a viver. E quando a gente é criança, normalmente, a gente fala assim, nossa, meu sonho é ser uma princesa. Né? A maior idealização de uma menina é ser uma princesa. Dos rapazes, eu acho que é mais ser, sei lá, um guerreiro, não sei o que passa na cabeça dos meninos. Acho que normalmente eles não falam, nossa, eu quero ser um príncipe. Normalmente quer ser uma princesa, né? As meninas querem ser uma princesa e eles querem ser um cavaleiro. E... Só o tiozão queria ser um príncipe. Original. E é isso. Nós meninas, nós temos que querer sermos princesas. E esperar por um príncipe que realmente vai querer lutar pelo nosso coração. Mas hoje em dia, o que Hoje em dia, o que acontece? A menina chega na idade que ela se desenvolveu, chegou a hora de começar a se relacionar. Ela desce da torre, ela olha pro dragão e fala assim, baixa a bola aí, dragão. Ela atravessa a ponte e para qualquer
balbeando lá na frente, ela já assobia e sai com o príncipe. E qual que é o problema disso? O problema é que o rapaz, para que ele se torne um homem de verdade, ele precisa fazer por merecer. As meninas, nós temos uma tendência a amadurecer e a florescer de uma forma muito mais natural do que o homem, né? Tanto que normalmente a gente vê, por exemplo, quando está no 5º, 6º ano, não sei se vocês lembram dessa época, mas, gente, a diferença entre as meninas e os meninos é muito grande. As meninas parecem mulheres, os meninos parecem coitados. Porque as mulheres amadurecem mais cedo. E isso é normal. A mulher, ela floresce mais naturalmente. O homem não. O homem, ele precisa ser treinado para isso. Ele precisa, de fato, buscar a masculinidade. É lógico que a mulher também, mas de uma forma diferente. E quando o príncipe precisa lutar para conquistar o coração de uma garota, é ali que ele vai virar um homem de verdade. Então, meninas, o nosso coração ele é muito precioso. É necessário passar por um dragão para ter o nosso coração. A gente não pode dar o nosso coração, o nosso beijo, o nosso afeto, o nosso carinho para qualquer pessoa. Tem que ser para alguém que a gente olha e saiba que aquela pessoa quer lutar por nós. Que aquela pessoa quer passar o resto da vida com você. Vocês acham que alguém mata um dragão por nada, à toa? Você acha que o príncipe estava lá e ele falou assim, nossa, não tem nada para fazer, eu vou matar aquele dragão. Não! Ele queria matar aquele dragão por causa que ele sabia do que ele iria ganhar depois. E ele estava disposto a dar a vida dele por aquilo. E essa é a visão de relacionamento que a gente tem que ter. Tem que esperar por uma pessoa que vai dar a vida por você. E a menina tem que estar esperando por essa pessoa, por alguém que vai lutar por ela. Quando nós tomamos as rédeas de um relacionamento, nós mulheres, quando nós tomamos as rédeas, o que acontece? Ele não tem que tomar. E aí causa frustração, porque o menino não virou homem. E a gente fez tudo o que precisava fazer. E aí o relacionamento não dá certo. Então, nós temos que permitir, saber esperar, saber aguardar pela pessoa certa, pela pessoa que vai realmente lutar, pela pessoa que realmente está disposta a dar a vida para te ter, para te receber. E aí vocês vão poder ser um só no sacramento do matrimônio. E isso é muito bonito. E não esperem para dar o coração para um menino bonzinho. Menino bonzinho tem em todos os lugares. Queiram dar o coração de vocês para um homem bom. Porque isso é raro de encontrar. E os meninos a mesma coisa. Lutem por uma menina que vale a pena lutar. Ou melhor, lutem por uma mulher que vale a pena lutar. Uma mulher boa, uma mulher de virtudes. A mulher que um dia vai poder ser a mãe dos seus filhos, a dona do seu lar. E todo homem, ele sonha com uma mulher que seja graciosa, uma mulher que seja capaz de levar beleza, leveza, sabedoria, uma mulher que busque habilidades, né? Uma dama de milhões. E toda mulher, ela espera por um homem que possa trazer segurança para ela em todos os sentidos, né? No sentido material, no sentido emocional, no sentido espiritual. O homem tem que ser alguém que toma iniciativa, né? Ele tem que ir lá para matar o dragão. Ele tem que ir lá para resolver. O homem de verdade, ele é capaz de resolver qualquer problema. Sabe, o homem de verdade, a mulher pode até desligar o cérebro perto dele, porque ela sabe que ele está cuidando de tudo. E esses são os nossos ideais. Esse deve ser o ideal da nossa vida. Nós meninas de sermos uma grande mulher, uma mulher boa, e os meninos de serem homens bons. Homem com letra maiúscula, quando é maiúsculo. Isso é algo muito interessante, né? Uma das virtudes que todo homem deve ter é a virtude da... Eu não sei se poderia chamar dessa forma, mas é a ambição. Em que sentido? Alguém que quer sempre estar crescendo. Alguém que sempre quer desenvolver.
alguém que sempre quer poder dar um futuro, uma vida melhor para sua família. Essa é uma das virtudes de um homem. E a mulher, ela tem que querer poder trazer leveza, trazer cuidado, trazer amor, né? E tudo isso que eu tô falando, gente, é um compilado de ideias, de ideais, vamos dizer assim, para nossa vida, porque a gente já está num momento em que todo mundo está pensando já em namorar, está pensando em iniciar na vocação. E isso é muito importante, porque hoje a gente tem uma ideia de namoro muito banalizada, né? O namoro, ele é o primeiro passo para o matrimônio. Então, esse é o período, a gente só pode, vamos dizer, entrar dentro do namoro quando a gente estiver preparado para dar o primeiro passo dentro do matrimônio. Às vezes muita gente pergunta, qual que é a melhor idade para começar a namorar? Depende, porque isso depende de quanto você está pronto para arcar com as consequências de um namoro. O namoro é feito para casar. Namoro, ou melhor, né, como muitos dizem, namoro é feito para acabar. Ou porque não deu certo, porque não era aquela pessoa, ou porque vocês casaram e deu muito certo. Mas a gente tem que ter isso na nossa cabeça, que o namoro, ele é um período de discernimento. Só que tudo que vocês precisam resolver em, vamos dizer assim, em ideais de vida, por exemplo, valores de vida, o que vocês querem, o que cada um sonha, isso já tem que estar resolvido desde quando vocês começarem a conversar. E depois vocês começam a namorar, para discernir mesmo se aquilo que vocês querem, se aquela pessoa é a pessoa certa. E é uma escolha muito importante, né? Porque afinal a gente está falando entre uma pessoa entre as 4 bilhões que você poderia escolher na Terra, que vai ser a única sua. Então é uma escolha muito importante, né? É uma escolha de discernimento, é uma escolha de você saber para quem você está dando o seu amor, que é o nosso maior tesouro, nosso coração, não é? E qual que é o problema agora da gente desconstruir essa imagem do homem e essa imagem da mulher? Qual que é o problema da gente desconstruir o papel que cada um deles tem na sociedade? Antes da gente partir para o próximo, para a gente avançar, eu queria trazer uma imagem que eu estava lendo, pegando um gancho na analogia, né, na historinha que você deu da torre. Então você tem a princesa na torre e o menino, que vai se tornar um homem, ele tem que combater o dragão. E é um comum assim em todas as culturas, cristãs, não cristãs, orientais, ocidentais, que o homem é um símbolo de força. Todo mundo já, seja homem, é um sinônimo de seja forte. O homem, ele deve ser um símbolo de força. Agora, claramente, isso não significa, em primeiro lugar, que você tem que ser um bodybuilder e levantar 6 vezes seu próprio peso. Não é nesse sentido. Claro, o homem idealmente deve ser um pouquinho mais forte do que eu. Mas assim, é verdade. Mas assim, ele deve ter, em primeiro lugar, no nível mais básico, a condição de prover, né, nessa questão de relacionamento, mas ele deve ter uma outra força também, que é uma força interior. E Santo Tomás de Aquino vai falar sobre essa força interior na segunda da Suma Teológica, questão 188, artigo 1. O Nick estava esperando por essa parte. Santo Tomás de Aquino fala o seguinte, ele está comentando sobre os vícios. E ele fala que tem um vício, que ele é oposto à virtude da fortaleza. Então, entre as virtudes cardeais, humanas, a gente tem a virtude da fortaleza. O homem tem que ser forte. E tem um vício que se opõe a essa virtude, que chama o vício da efeminação. Esse termo, cuidado, é politicamente incorreto. Porém, o vício da efeminação não significa que o homem tem uma voz fina, não significa que ele tem atração sexual, não significa que ele não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O vício da efeminação, muito pelo contrário, significa, Santo Tomás define, aquele que facilmente cede ao obstáculo. Esse é aquele que não é forte. Não é aquele que tem impulsos XYZ, não. É aquele que facilmente cede aos obstáculos. Aquele que desiste fácil, que é mole. Santo Tomás de Aquino usa essa palavra, aquele que é mole. Esse é o vício que o homem tem que lutar muito para não ser mole.
E ele cita Aristóteles na Ética Nicômaco, que fala o seguinte: o efeminado, ele se chama propriamente assim porque ele é aquele que abandona o bem, abandona a torre, aquilo que ele está lutando, por causa dos sofrimentos causados pela privação dos prazeres. E Santo Tomás conclui: portanto, amar as delícias, olha que frase, amar as delícias é de certo modo ser efeminado. O homem que não é homem é aquele que ama muito os prazeres. E por quê? Olha que interessante. Quando nós amamos muitos prazeres, a gente começa a ficar mole, dá para sentir, né? E quando a gente fica mole, a gente não tem uma característica que é fundamental, que é ser senhor de si mesmo. Eu queria que vocês gravassem esse termo. Senhor de si mesmo. O homem, ele tem que ser o senhor de si mesmo. Eu comando as minhas paixões, e não as minhas paixões me comandam. Eu comando os meus apetites, os meus desejos, as minhas vontades, e não o contrário. Faz sentido? Quando nós amamos demais as delícias, isso se inverte. Os prazeres, isso se inverte. E é ali que o homem deixa de ser homem. Ou melhor, no caso não é. Portanto, nessa linha, a gente vai o quê? Ver que não dá para se comprometer num relacionamento se a gente ainda tem demasiado, muito amor aos prazeres. Se a gente ainda cai na masturbação, se a gente ainda cai na pornografia, não dá para se comprometer, porque como você vai se doar por completo ao outro se você nem se tem? Você não tem a si mesmo. Para se dar, precisa se ter. Faz sentido, não faz? É lógica. Para se dar, precisa se ter, para que eu possa me dar. E, portanto, é muito importante que a gente tente, em primeiro lugar, nos termos. Para isso tem que fazer penitência, para isso tem que fazer coisas um pouco difíceis, aventuras, trabalhos, coisas que vão nos treinando, né? Tem um filósofo, professor Guilherme Freire, a gente gosta muito dele, que ele fala o seguinte: homens, façam coisas difíceis. O quê? Não sei, acha. Mas façam coisas difíceis. Porque a gente tem que ir se fortalecendo nesse sentido. Beleza, fechei o parênteses, agora vamos partir. Gostaram da distinção que ele trouxe? Todo mundo está mudo. Gostaram? Sim! Bom, agora a gente vai olhar para essa distinção e do lado dela a gente vai pôr o nosso mundo atual. A nossa sociedade está vivendo desse jeito que ela trouxe? Não. O nosso mundo prega esses valores que ela trouxe? Não. É claro que não. Porém, um dia já foi muito mais próximo disso. Um dia isso era o ideal na mente das pessoas. E quando nós falamos isso hoje, as pessoas vão falar que você é machista, fascista, abolidor, sei lá o quê. Tudoista. Por quê? Eu queria trazer um pouquinho da história de como isso aconteceu. Não, que horas são? 6h17. Tá, eu queria trazer um pouquinho da história de como isso aconteceu, porque é muito importante a gente entender quais são os pensamentos que fizeram a gente chegar na lamaceira que a gente está hoje. Alguém conhece este homem aqui? Quem sabe o nome desse homem aqui? Levanta a mão. Nossa, quase ninguém conhece esse homem aqui. Tão bonito. Tá. Alguém conhece Karl Marx? Quem já ouviu falar de Karl Marx, levanta a mão. A maioria já ouviu falar de Karl Marx. Este homem aqui é Karl Marx. Karl Marx, como a gente aprende na escola, é o grande pai do comunismo. E o seu professor de história provavelmente fala que ele trouxe a igualdade e o propósito de fraternidade para todos. Porém, o Karl Marx, ele tinha umas ideias um pouquinho bastante erradas. Por quê? E eu não estou nem falando de política, gente, isso aqui não é política. Estou falando de filosofia aqui, tá? Não é política. Por que o Karl Marx tinha umas ideias um pouquinho erradas? O ideal de Karl Marx era a igualdade. O ideal dele não era o amor. É a igualdade. Então ele trocou o foco. Nesse ideal de igualdade, efeitos sonoros. Nesse ideal de igualdade, o Karl Marx descobriu uma coisa: que a nossa sociedade é controlada por poderosos
opressores. E nós, pobres, mortais, proletariado, precisamos fazer uma revolução. E daí o Karl Marx literalmente pôs isso na cabeça. E ele enxergou que o mundo é dividido em 2 grupos de pessoas, tá? Isso aqui é a ideia do Karl Marx. Tem os poderosos opressores, a burguesia, e tem o proletariado, pobrezinho, oprimido, tá? Então é uma ideia de opressor e de oprimido. E o Karl Marx falava assim, isso é terrível, porque era para ser igual. O papel dos oprimidos é fazer uma revolução contra os opressores. Até aí, a gente até que vê um pouquinho na escola. Só que é o seguinte... o Karl Marx não vê isso somente na burguesia e no proletariado. Ele não vê isso somente na economia. Ele é mais profundo. Ele fala que a origem da desigualdade... Eu estou citando o Karl Marx e o Engels. A origem da desigualdade é a família. Agora, um pensamento desse é muito problemático, né? Se você fala que a origem da desigualdade, a desigualdade é o pior mal que tem. A desigualdade é tipo, o diabo para Karl Marx é a desigualdade. A origem da desigualdade é a família. Isso que estava na cabeça desse homem. Então, conclusão óbvia que o Karl Marx escreve, a família deve ser abolida. A gente tem que lutar contra a família. Não sou eu que estou criando, está escrito, tá bom? A gente tem que abolir a família. E daí o que acontece? O Karl Marx até tenta fazer ali algumas tentativas de revolução, ele não, né, mas seus seguidores, principalmente o Lenin e alguns comunistas no final do século XX, porém isso não dá muito certo. Até 1920, a gente está nessa época, poucos foram os lugares que aderiram. Na verdade foi a Rússia, né? Revolução Russa, 1917, e não muitos outros lugares aderiram ao comunismo. Na década de 20, alguns pensadores, filósofos comunistas enxergaram o seguinte: se a gente quiser implantar essa ideologia da igualdade, a gente precisa destruir essa parede que não está deixando a gente pôr a grande igualdade no mundo. E qual que é essa parede? A cultura ocidental. Agora segue o meu pensamento. Esses pensadores foram o Antônio Gramsci. Quem já ouviu falar de Antônio Gramsci? Antônio Gramsci e o Lukács, um italiano e um croata. E eles falaram o seguinte: a cultura ocidental não vai deixar a gente alcançar a igualdade. Então, se a gente quiser alcançar a igualdade, a gente precisa começar a destruir a cultura. Agora, qual que é a base da cultura ocidental? O cristianismo. Qual que é a base da nossa cultura europeia e ocidental? A moral cristã. São os ensinamentos da igreja. Essa era a base da sociedade. A sociedade respirava os ensinamentos da igreja. E o Gramsci e o Lukács falam o seguinte: a gente precisa destruir isso primeiro. Depois a gente pensa em comunismo. Primeiro tem que destruir o cristianismo. E eles começam fazendo o quê? Uma revolução armada? O Gramsci fala: não, temos que infiltrar ocultamente. Temos que infiltrar pelas televisões, pelas universidades, por Hollywood, pelos jornais, pelos padres. E literalmente, o Gramsci literalmente dá esse plano. Ele era o líder do Partido Comunista Italiano. Ele fala: a gente vai começar ocultamente. Ninguém vai saber que a gente está lá, mas as nossas ideias vão estar em todos os lugares, sem que ninguém saiba nomeá-las. É isso que o Gramsci falava. Ninguém vai saber falar que é comunismo, mas todo mundo vai repetir os nossos ideais. E beleza, o Gramsci tenta e isso realmente começa a se difundir. Mas, lembra que o Marx falava do seguinte: qual que é a origem da desigualdade, o Marx? A família. Não tem nada melhor para destruir a moral cristã, que era o plano dos comunistas. Não tem nada melhor que destruir a lei natural, que a gente falou no começo, do que destruindo a natureza. É óbvio. E isso é muito importante. Por favor, entendam isso. Não tem nada melhor para destruir a lei natural do que a destruição da natureza. O que eu quero dizer com a natureza? Não é a Amazônia. O que eu quero dizer com a natureza é destruir o homem, destruir a mulher e destruir a família. Então,
o modo da gente implantar esse plano é o quê? O homem não pode mais ser homem, a mulher não pode mais ser mulher, e a família não pode mais ser família. Se a gente conseguir essas 3 coisas, game over, ganhamos. Entendeu? Era isso. Para piorar, chegou um outro cara chamado Marcuse. Pouca gente conhece ele, é professor universitário e tudo mais. E ele faz uma das piores fusões da história. Ele pega este cara aqui, o Karl Marx, e ele junta com este cara aqui. Alguém sabe quem é este cara? Nenhum chute. Tá. Este cara chama Sigmund Freud. É o Freud. Se você for fazer uma faculdade, provavelmente ele vai ser dito como o grande pai da psicanálise e o maior psicólogo dos tempos modernos. Só que um psicólogo que não acreditava na alma. Psicologia, estudo da alma. Não, tá, tudo bem. Não pelo menos no jeito cristão. E daí o Freud ele dizia o seguinte, então o Marcuse ele foi o cara que juntou a ideia do Marx e a ideia do Freud, colou esses 2 papéis, e o Freud dizia o seguinte: o grande mal que frustra as pessoas é que a gente não libera os nossos impulsos interiores. Então se eu tenho um impulso interior que eu quero, e ele falava principalmente da sexualidade, porque o Freud era obcecado por sexualidade. Se eu tenho um impulso interior que eu quero ter relações com tal pessoa e eu me barro nesse impulso interior, eu estou me podando e isso vai fazer muito mal. Se eu tenho um impulso interior que eu quero ir no meu quarto e me masturbar e eu não faço isso, eu estou podando e eu vou ficar oprimido e frustrado. E a igreja opressora vai ser a culpada. Isso que o Freud falava. E o Marcuse ele fala o seguinte: se nós nos podarmos, nós vamos ficar frustrados. E quem nos poda, dele pega a ideia de Marx, o opressor e oprimido, é a maldosa civilização ocidental e a igreja católica. Por quê? Daí a gente vai ver a ideia de Marx. A igreja católica é a opressora, nós somos oprimidos. E a igreja medieval, retrógrada, radical, extremista, fala não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, e daí eu fico triste. Por isso eu preciso me libertar e fazer o que eu quiser. Certo? Não, óbvio. Óbvio. E eles partem então justamente para uma revolução. Karl Marx. E eles chamam essa revolução de revolução sexual. O que é a revolução sexual? A igreja nos oprimiu por 2000 anos e agora nós temos que nos libertar. Faça amor, não faça guerra. Alguém já viu essa frase? Os hippies, década de 60. E foi o auge da revolução sexual, que nós tínhamos que liberar todos os nossos desejos e sermos felizes, fazendo o que a gente bem quer. Beleza, esse é o pensamento que reinava no mundo. Só que, problema, esse pensamento trouxe muita caca, principalmente em 2 áreas que a gente vai comentar com vocês rapidamente. Então, não ia começar, então. A primeira parte, a primeira área que a revolução sexual trouxe muito danosa para a nossa sociedade é justamente essa ideia contra a lei natural do movimento feminista. Muitas vezes a gente ouve que feminismo é simplesmente falar que o homem e a mulher têm o mesmo valor. Mas isso não é feminismo, isso é cristianismo. Feminismo, na verdade, é uma ideologia que vem do marxismo, não vem do Marx, óbvio, mas vem dessa corrente marxista. Tanto que a gente olhar o feminismo, ele sempre vem com um discurso que é o seguinte: tem o opressor, o homem, tem o oprimido, a mulher, e a mulher tem que fazer a revolução. A ideia do Marx na prática. E o feminismo vem com uma outra ideia, a ideia que não tem lei natural. Portanto, não tem um jeito de ser mulher. Esse jeito foi criado pela sociedade burguesa. Não existe o ser mulher. Isso foi uma opressão. Eu tenho que ser como eu quiser. E na verdade, eu tenho que ser, no fundo, igual esses homens opressores são. Porque eles devem ser os bons homens. Só que isso é muito ruim. Porque isso destrói toda a beleza que a mulher tem, que é tão própria dela. Isso destrói tudo que faz a mulher tão especial, tão preciosa,
para ela tentar ser igual ao homem. Na verdade, o movimento feminista acabou virando machista, porque ele quer fazer a mulher chegar ao homem, mas o homem não é o ideal. Sim, o Chesterton, que é um escritor inglês, ele vai dizer que o feminismo é uma verdadeira guerra contra o feminino, contra aquilo que a mulher é, por essência, a natureza da mulher. Né? Junto com o feminismo, quando eles falam assim, meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser. Um pouco antes da revolução sexual, a mulher, para ela pertencer a um homem, vamos dizer, numa cultura cristã, esse homem precisaria lutar por ela. Esse homem ele precisaria dar para ela tudo aquilo que ela precisa e ela iria retribuir tudo aquilo que ele deu. Né? E eles seriam um só. Depois da revolução sexual, a mulher podia ter relação sexual com quem ela quisesse, a hora que ela quisesse, da forma que ela quisesse, usaria todos os preservativos que ela quisesse. O feminismo, ele fez com que a gente acreditasse que se a mulher for parecida com um homem, é aí que ela tem valor. O cristianismo, ele veio para mostrar que a mulher ela é valiosa por ela ser quem ela é, por ela ter a natureza que ela tem. E o homem com o seu papel, a mulher com o papel dele. O feminismo veio para destruir quem nós somos. Se a mulher que vale é uma mulher estéril, uma mulher que não tem filhos. Você vai ter filho, seu corpo vai ficar todo deformado. Onde já se viu isso? Você vai perder toda a sua beleza. É isso que o feminismo prega. Que uma mulher que vale é uma mulher que não tem filhos. Homem pode ter filho? Por ele mesmo, no corpo dele? Não. Então uma mulher que vale é uma mulher que não tem filho, igual um homem. Uma mulher que vale é uma mulher que tem a melhor carreira do mundo. Vocês estão vendo como o mundo ficou materialista? Como a felicidade foi colocada num patamar, como se para eu ser feliz, eu preciso ser colocada lá em cima, eu preciso ter a maior carreira do mundo, eu preciso ser a mais top das tops, eu tenho que ter todos os diplomas do mundo, eu tenho que ser rica e ter todos os sapatos que eu quiser da minha vida. Isso é ser feliz? É aí que está a felicidade? Não estou falando que isso é ruim, não estou falando que você não pode ter diploma, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eles inverteram tanto os valores, que eles começaram a mostrar que para que você fosse feliz, você precisaria ter o sucesso, você precisaria ter toda a fama, sendo que a gente sabe que não é ali que dá a nossa felicidade. A gente sabe que a nossa felicidade está ali. E essas ideologias vieram e tiraram completamente o foco. Aí hoje, o útero da mulher, que era um lugar tão santo, um lugar tão sagrado, virou um túmulo. Hoje em dia, todas as mulheres são incentivadas a usar anticoncepcional. Hoje em dia, aborto é a coisa mais legalizada. Estão lutando para que tenha aborto aqui no Brasil, legalizado. Gente, isso é assassinato de crianças, de bebês, assassinato de inocentes. Então, aquilo que lá no começo eu mostrei para vocês como sendo um dom, nosso corpo como sendo um dom que Deus nos deu, capacidade de gerar, capacidade de amamentar. Gente, isso é muito lindo. É uma doação muito bonita. Quando a minha mãe sempre conta para mim que quando eu era bebê, a minha mãe tinha um pouco de dificuldade para me amamentar. Tanto que eu já mamava sangue às vezes. E a minha mãe sentia muita dor. Mas quando eu pergunto para minha mãe, uma das coisas que ela mais sente saudade, ela vai dizer que era de me amamentar. Isso que é uma mulher forte. Isso que é uma mulher de verdade. Uma mulher que luta por aquilo que ela mais ama. Por aqueles que ela mais ama. E o feminismo veio e disse que isso é oprimir. Gente, isso é lindo, porque isso é amor. O feminismo veio e tirou o amor. Não só o feminismo, mas a revolução sexual e todas essas outras ideologias, elas vieram para tirar o amor. Tirar a capacidade de doar-se. Né?
Santo Tomás diz que a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. E a caridade é dar ao outro aquilo que é seu. O que é a caridade? É o amor. O amor é você dar ao outro aquilo que é seu. Nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta, que não consegue mais dar ao outro aquilo que é dele. Que não consegue mais se doar. Se eu me doar, então eu estou sendo oprimida. Se eu tiver que fazer tal coisa, por favor, para uma pessoa, nossa, aquela pessoa me oprime, aquela pessoa é uma idiota, ela não sabe fazer nada sozinha, eu tenho que ficar fazendo tudo. Eu vou ajudar ela, mas o que eu vou receber em troca? Essa é a nossa sociedade. Uma sociedade que não ama mais, que não sabe mais o que é o amor. Isso é algo muito sério. Desconstruíram tudo da nossa mente. Hoje em dia, quando vocês estão na escola, eu tenho certeza que vocês ouvem muitas coisas terríveis lá dentro. Na faculdade, o que a gente mais vai ouvir é dizendo que a gente precisa se libertar, né, como o Gui estava falando. Que quando a gente controla os nossos impulsos, nós estamos nos oprimindo. Então a gente precisa se libertar. Se nós nos libertarmos, nós vamos ser escravos de nós mesmos. Liberdade de verdade é você poder dizer não para os seus impulsos. Uma pessoa que não consegue dizer não para os seus impulsos mais primitivos, seus impulsos seja sexuais, seja impulsos alimentares, você não se controla. Você está sendo escravo de si mesmo. E todas essas ideologias, elas vieram para nos destruir. Destruir o plano de Deus para cada um de nós. Fazer com que nós não nos tornemos aquilo que nós devemos nos tornar, santos. Mas antes de ser santos, Deus deu algo mais anterior, que é você ser mulher e você ser homem. E a gente não pode ignorar esses papéis. E o diabo, quando ele foi tentar no jardim, quem que ele tentou primeiro? A mulher. Porque o diabo sabe que se ele mexer com a mulher, ele está mexendo com o coração da família. Ele está mexendo com tudo aquilo que faz com que a família seja aquela coisa doce, que seja bonita, que saiba amar. Né? Todo mundo fala que o maior, como a gente poderia comparar o amor de Deus, né? A maior comparação aqui nessa terra seria o amor de uma mãe. Por quê? Porque a mãe é aquela que mais vai se doar. E esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Planejamento top. E junto com todas essas ideologias, o que eles também vieram destruir? Quando eles quiseram destruir toda a beleza da mulher, a sacralidade da mulher, eles falaram, você precisa se libertar, você precisa não sei o que, você precisa não sei o que lá. Eles fizeram com que a mulher imitasse os homens nos seus maiores vícios. E um desses vícios foi a promiscuidade, por exemplo. Promiscuidade, os vícios relacionados à luxúria, né, ou pecados contra a castidade. E uma dessas formas de poder banalizar o corpo da mulher é na forma que ela se veste. Né, gente, há 50 anos atrás, vamos colocar aí, acho que dá pra falar, uns 50 anos atrás, as prostitutas se vestiam muito melhor do que muitas mulheres hoje em dia. E isso é muito sério. Eles querem banalizar aquilo que é sagrado. Então, que eles vão... Quem que é a criatura? Uma das mais sagradas aqui, nessa terra? A mulher. Porque a mulher faz parte do plano de vida de Deus. Plano da criação. Então, ele pegou e falou assim, pode mostrar aí tudo o que você quiser. Nosso corpo é sagrado. E aquilo que é sagrado precisa ser cuidado. Precisa ser tampado. Não fica à mostra. Imaginem só, um diamante bem precioso, uma joia. A gente não deixa uma joia jogada em qualquer lugar, certo? Se a gente está com uma joia, a gente chega em casa e guarda com todo carinho, em um lugar escondido, em um lugar que ninguém vai mexer. O nosso corpo é a mesma coisa. O nosso corpo é sagrado, a gente precisa cuidar dele, esconder ele, para que ninguém possa ver, para que ninguém possa tocar.
porque é sagrado. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Né? A virtude, uma das virtudes relacionadas a isso é a virtude da modéstia. Ela está de mãozinha dada com a castidade. Não tem sentido a gente querer falar que vai viver a castidade se a gente não viver a virtude da modéstia. O que é a virtude da modéstia? É você saber, vamos dizer assim, preservar, ou melhor, se atentar a tudo aquilo que possa levar o outro a pecar. Então, seja nas suas vestes, seja no seu modo de falar, seja no seu modo de dançar, o seu modo de olhar. Tudo você se preserva para levar amor para o próximo. Levar amor no sentido mais bonito da palavra, no sentido de Jesus mesmo. Levar beleza de verdade. Uma mulher valiosa, ela sabe tanto do valor que ela tem, que ela sabe que aquele corpo que Deus deu só pode ser visto por uma pessoa. E dentro do matrimônio, a gente precisa aprender a se guardar. Porque essas ideologias, a revolução sexual, ela veio para falar que faz o que você quiser aí. Vista-se do jeito que você quiser, não tem problema. Fica que nem uma vitrine, como se fosse um açougue, um montão de carne exposta. A gente não é um açougue. Nosso corpo não é um parque de diversões. A gente precisa saber se preservar, se dar valor. Igual a princesa que estava lá na torre. Ela soube esperar para dar o coração, o corpo dela por inteiro, para uma pessoa. Assim nós também temos que fazer. E assim, é tão verdade isso, né? Eu e os meninos, a gente conversa bastante da dificuldade que nós homens temos com essa questão da modéstia. Quantas vezes que a gente está andando na rua, a gente comenta, né? E a gente tem que atravessar a rua, porque tá vindo uma menina de cropped e shorts jeans. E daí a gente tem que atravessar a rua, porque se eu não atravessar a rua, eu vou pecar. Porque não é a nossa intenção, mas a carne é fraca. E quão mais fácil, quão mais belo é quando, em vez de você ter a tentação de olhar para o corpo, você tem a tentação de olhar, olha que sorriso bonito. Olha que doçura. É muito melhor. É uma questão muito importante. Queria falar, porque assim, a gente comenta bastante sobre isso, assim, caramba, se fosse um pouquinho melhor já seria tão bom. Até mesmo na escola, tantos lugares. Enfim. O segundo problema, e esse vai ser bem rapidinho, é o do relativismo. Tudo se tornou relativo. Então, vamos fazer um exercício. Todo mundo se espreguiça. Eu não consigo, senão a minha camisa vai sair. É péssimo, quando eu tô de camisa só consigo chegar até aqui. E se for de terno, fica até aqui. Mas assim, problema do relativismo. Tudo se torna relativo. Relativo ao quê? Relativo ao quê? A mim. Eu sou o Senhor da verdade, do bem e do mal. Se uma coisa é gostosa pra mim, ela é boa. Se uma coisa dói, ela é ruim. Foge da dor, busca o prazer. E o relativismo entrou muito no seguinte sentido. Tudo aquilo que é gostoso, a gente está vendo como bom às vezes. Só que Deus nos chama para o amor. E o amor, como diz São João Paulo II, é responsabilidade. E quantas são as situações que a gente simplesmente quer sentir o gosto e esquece da parte da responsabilidade. Principalmente na área da sexualidade que nós estamos comentando hoje. Eu queria dar um exemplo mesmo, como eu já dei hoje, da própria pornografia. Que é você, simplesmente tudo gira em torno de você, mas eu quero ver. E você esquece todo mundo, você esquece do humano que há na outra pessoa. Ou na questão do ficar, né? A gente está na cultura do ficar. Quantas pessoas você ficou? Mesmo que for só uma, né? Esse ato é um ato muito sagrado, ele deve estar somente lá no lugar, dentro do matrimônio, né? Até o beijo de língua, ele tem o seu lugar no matrimônio. Não é um sorvete que você chupa e depois joga fora. Mas virou um sorvete. E isso é muito triste, porque você separa a sexualidade do amor. E a sexualidade separada do amor vira bestialidade. Porém,
a gente não deve perder a esperança. O nosso mundo está bem ao contrário, né? É uma corrente vindo ao contrário. Mas tem como nós nadarmos. Por quê? Porque nós temos uma ajuda lá no céu e ajudas aqui na terra. E o Nadão já falava um pouquinho disso, né, Nadão? É isso. Bom, nós entendemos o que Deus estabeleceu para nós no começo da reunião. E depois entendemos o problema causado por eles e por outros. E agora vamos entender como resolver o problema, como restaurar o que Deus estabeleceu para nós. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos numa guerra. O mundo e a sociedade estão contra nós. Eles estão jogando contra nós. Vai naquela festinha lá, não tem problema, não tem problema. Dá uma cheiradinha ali, não tem problema. Fica ali, não tem problema. E a gente sabe que tem problema. Bom, e como em toda guerra nós precisamos de armas, correto? E aqui eu vou dividir em duas categorias. A categoria das armas sobrenaturais, que é Eucaristia, comunhão frequente, confissão, oração, rezo do terço. E as naturais, que é as mulheres têm as características próprias das mulheres, os homens têm as características próprias dos homens, né? Enfrentar os desafios, resolver os problemas e serem boas mulheres e bons homens. E como que a gente chega nisso? Com as virtudes. E eu tenho uma definição de virtude aqui. Bom, vou falar aqui. Virtude é um hábito estável que perfecciona as potências humanas para agir bem. Ou seja, um hábito bom. Ou seja, um hábito bom. Diferentemente do vício, que é um hábito ruim. E tanto as mulheres quanto os homens devem ter as virtudes. E alguém aqui já ouviu falar em virtudes cardeais? Tá bom. As virtudes cardeais são meio que o centro das virtudes, né? Que são, em primeiro lugar, a temperança, que é a virtude que modera os prazeres, que sem ela a gente não vai muito longe, né? Porque, tipo assim, você não consegue controlar o impulso que você tem para comer torta de limão ali na... Você não vai muito longe, né? Os impulsos sexuais também. A fortaleza, que é aguentar porrada, coragem, paciência, enfrentar desafios. Justiça, que é o senso de equilíbrio. Hierarquia e proporção, não é a mesma coisa que igualdade. E a prudência, que é tomar a decisão certa na hora certa. E para terminar aqui, eu gostaria de falar também que nós temos que ter inspirações, né? E para os homens, a nossa maior inspiração deve ser nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que foi o maior exemplo de homem que pisou nessa terra. E para as mulheres, a Virgem Maria, que é o maior exemplo de mulher que pisou nessa terra. E para a gente terminar, antes da gente tirar a foto, eu só gostaria de concluir essa reunião com uma imagem da Sagrada Escritura, né? Então a gente viu desde o começo que Deus nos cria. Vamos recordando tudo. Acordem quem está dormindo. Deus nos cria com uma natureza. Essa natureza tem as suas características que tem que funcionar certinho para a gente alcançar o nosso fim último, que é Deus. Quando a gente erra, o alvo é o pecado. Deus cria homem e mulher diferentemente. A mulher tem que ter as virtudes da mulher, né? Aquelas da docilidade, aquelas justamente da maternidade, né? A maternidade é o ideal da mulher. O ideal da mulher é a maternidade. E o homem, a paternidade. Sempre. Os padres são pais, as freiras são mães. O padre Paulo vai falar: todo homem maduro é pai e toda mulher madura é mãe. E a família. Nós vimos sobre a família, nós vimos sobre o relacionamento, sobre como deve se constituir, começar um relacionamento, a importância das próprias virtudes nesse caminho. Nós vimos como o nosso mundo decaiu nesse último século, século XX,
com a revolução sexual, com os pensamentos de Marx, com os pensamentos de Freud, nós vimos a bagunça que a gente está e que nós precisamos lutar com armas naturais e armas sobrenaturais, ou seja, oração, sacramentos e virtudes, principalmente as virtudes humanas, né, as cardeais. Porém, tem um lugar na Bíblia que ele explicita, ele mostra claramente qual é a imagem de um homem. E neste caso também de uma mulher. Qual é o ideal? Aonde a gente quer chegar? No palácio de Pôncio Pilatos, no pretório, quando o povo está ansioso pela volta de Jesus, Jesus tinha entrado para ser interrogado, e Pilatos interroga, manda para Herodes, Herodes interroga, manda de volta para Pilatos, e Pilatos não acha em Jesus crime algum, era um homem de virtudes. Mas Pilatos leva Jesus para fora naquela sacada, e ali a gente tem um contraste perfeito. De um lado, Barrabás, e do outro, Jesus. E Pilatos, diante da multidão, anuncia para todos e diz: eis o homem. Ele, ensanguentado, flagelado, coroado de espinhos, agonizando, já quase morto, mal conseguia ficar de pé. Imagina Jesus todo assim, olhando para baixo. Ele é o nosso ideal. É ali que a gente quer chegar. Por quê? Naquela fraqueza se ocultava a força. Naquela derrota se ocultava a vitória. Naquela loucura se ocultava a própria sabedoria encarnada. É ali que a gente tem que chegar. O homem e a mulher é aquele que toma a sua cruz. Essa é a missão. Tudo isso que a gente veio falar é o quê? Tome a sua cruz. Ainda mais no mundo de hoje. É tão difícil porque o mundo fala sem cruz, não há cruz, não cruz, cruz não, cruz não, cruz não, cruz não. Mas o homem é aquele que toma a sua cruz. Mas que a gente não esqueça, como o filme da Paixão mostra, que quando Jesus der a nossa cruz, como deram a Ele, como o Pai deu a Ele, agora Ele dará a nossa cruz a nós. Antes da gente começar a carregar, que a gente também beije a cruz e fala: aqui está a minha ressurreição, aqui está a minha alegria e a razão da minha felicidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém.